Tá Sim. bem? Sim? Então, olha só, pessoal. Pesquisa operacional, tá? Vou começar aqui. Ou, como é conhecido também, programação matemática. Hoje eu vou falar um pouquinho, pessoal, uma introdução, tá? Sobre o que é PO, também pesquisa operacional, também chamada de PO. Vou contar um pouquinho da história dessa área de pesquisa e eu vou explicar para vocês os conceitos básicos, tá? O que é a base do que a gente vai ver ao longo dessa disciplina. O meu e-mail, para quem quiser entrar em contato comigo, né? Enquanto ainda não criei o grupo do WhatsApp, ou não tem intenção de entrar no grupo de WhatsApp, é luiz.p.reis@croton.com.br. Normalmente, tá? A aula começa às 7. Hoje eu atrasei um pouquinho porque eu estava numa reunião, mas normalmente umas 6h30, 6h15, eu já sento na frente do computador, abro o e-mail e respondo os e-mails de quem me mandou. Ó, pessoal, se quando eu estiver dando aula surgir alguma dúvida, tá? Não se acanhe em interromper, perguntar, fiquem super à vontade. Então vamos lá. Olha só. Bom, o que é pesquisa operacional, tá? Também chamada de PO. É um conjunto de teorias, tá? Direcionadas a problemas complexos, voltados a tomadas de decisões de empresa, né? Então, pessoal, bom, quando a gente está trabalhando na área de gestão de uma empresa, né? Na área de produção, a gente tem que tomar uma série de decisões, né? Por exemplo, decisões que a gente tem que tomar no dia a dia, né? Qual modelo de estoque a gente vai adotar, né? Bom, para que locais eu vou enviar o meu produto, né? Eu vou produzir ele, por exemplo, eu estou produzindo ele em Poços de Caldas, né? Esse meu produto vai para onde? Meu produto vai ficar em Minas? Eu vou mandar ele para Minas e Estado de São Paulo, né? O quanto isso altera no custo do produto e vai tornar ele inviável, né? Sequenciamento, pessoal, sequenciamento de planta de fábrica, né? Bom, eu tenho aqui, ó, 5 máquinas para produzir 2 produtos, sendo que 2 dessas máquinas são comuns para esses 2 produtos, né? Como que eu vou fazer esse revezamento de máquinas, tá? E, pessoal, parece que é simples, mas não, tá? Algumas dessas decisões podem, tá? Maximizar os seus lucros e minimizar os seus custos, né? Que é tudo que a gente busca quando a gente está falando de produção, né? O que a gente mais quer quando a gente fala de produção? Minimizar custos e maximizar lucros, tá? Às vezes, uma simples troca de ordem de máquina, né? Um produto passa pela máquina 1, 2, 3. Se ele passar pela 1, 3, 2, às vezes, porque a máquina 2 ela é compartilhada com outro produto, tá? Às vezes uma simples troca assim aumenta a minha produtividade de uma maneira que a gente às vezes nem consegue enxergar, tá? Então, pessoal, a gente tem que tomar várias decisões, né? Que acarretam diretamente na minha produção e, consequentemente, no meu lucro ou nos meus custos, né? Bom, tomar decisões dessas não são fáceis, né? São decisões importantes de serem tomadas. Bom, então, enquanto mais dados você tiver para tomar essas decisões, melhor essa decisão é guiada, né? Então, o PO é isso. PO é esse método de tomar decisão que a gente tem que buscar. A gente busca informações na indústria, que a gente busca informações, cria, tá? O ponto-chave do PO, então, reside na construção de um modelo matemático, tá? Então, eu vou pegar essa minha produção, que a gente está falando aqui de um ambiente de engenharia de produção, né? Então, vamos imaginar que a maioria dessas decisões vão ser na área de produção. Então, a gente vai pegar
essas decisões, né? A gente vai pegar essa decisão, o ponto-chave é construir um modelo matemático representar ela, né? Então, olha só, eu quero sequenciar minhas máquinas, né? Então, eu tenho a máquina 1, 2, 3 e 4 para fazer 2 produtos, e a máquina 3 é comum aos 2 produtos, né? Então, a gente tem que transformar essa informação em um modelo matemático, tá? Ah, LP, isso é muito difícil. Na verdade, não, tá, pessoal? Tem algumas técnicas que a gente aprende para fazer isso que torna isso bem tranquilo, tá? Porque a partir que a gente tem um modelo matemático, pessoal, a gente pode utilizar várias dessas técnicas, tá? Para a gente esmiuçar, literalmente, pessoal, tá? A maioria, tá? A gente começa aqui com alguns exemplos simples que a gente consegue fazer isso de forma manual, tá? Mas a ideia mesmo, né, de uma pesquisa operacional, e aí quando a gente for evoluir na disciplina, a gente vai utilizar softwares, até o próprio Excel faz isso, tá? É a gente pegar essas informações e literalmente observar praticamente todos os cenários possíveis, tá? Dentro desses cenários possíveis, a gente vai ver quais são as soluções ótimas, tá? O que é uma solução ótima? Uma solução ótima é aquela que resolve o meu problema, a gente divide. Isso tudo a gente vai ver com muito detalhe, tá, pessoal? Mas a gente divide as soluções dos nossos problemas como soluções viáveis e soluções ótimas. Soluções viáveis são soluções que atendem, que resolvem aquele problema. Uma solução ótima, além de resolver aquele problema, ela resolve da melhor forma possível, né? Atinge o seu objetivo da melhor forma possível. Seja esse objetivo maximizar lucros ou minimizar custos, tá? Então, olha só, exemplos de problema onde a PO se mostra bastante ativa são determinação de custo mínimo para a produção, maximização de lucros, maximização de utilização de equipamentos, né? Se eu tenho máquinas ali, eu quero que essas máquinas estejam o maior tempo possível produzindo. Máquina ociosa é dinheiro que eu estou perdendo. Redução de desperdício de produtos, problemas de corte, empacotamento, transporte, rotas, entre outros, tá? Então, PO, ela é uma área de pesquisa gigantesca, tá? Empresas de frete e logística investem muita grana em software de pesquisas de PO, pessoal, para tornar o seu serviço cada vez mais eficiente. Então, olha só, um pouquinho do histórico, tá? Dessa disciplina. Pessoal, o termo pesquisa operacional, né, ou Operational Research, tá? Na Inglaterra, ele foi usado pela primeira vez em 1938 para designar um estudo sistemático de problemas estratégicos e táticos decorrentes de operação militar. Bom, pessoal, a guerra, né? Ela é uma porcaria. Guerra é muito ruim. Só que na guerra, pessoal, normalmente a gente sempre tem um esforço muito grande em algumas áreas que acabam desenvolvendo, né? A gente desenvolvendo grandes áreas, pessoal. E o início da pesquisa operacional foi justamente para atuar durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Um grupo de especialistas, entre eles Patrick Blackett, Cecil Gordon, esses especialistas aqui, foram designados, tá? Para avaliar e reposicionar adequadamente os radares do sistema de defesa aérea da Grã-Bretanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Porque olha só, pessoal, tipo assim, uma das técnicas de guerra, né, da Alemanha nazista era o que eles chamavam de Blitzkrieg. Se alguém fala alemão aqui, me desculpa, pessoal. Blitzkrieg, bom, é relâmpago, tá? É uma tradução de relâmpago. Basicamente, eles iam com bombardeiros e faziam ataques muito rápidos e iam embora, né? Então, atacavam cidades, atacavam com bombardeiros. E, bom, então, uma das principais formas de atacar... A Inglaterra é uma ilha, né? Então, na Inglaterra, você chega por ar ou de maneira aérea ou de maneira
ou pelo mar, né? A Marinha americana, a Marinha inglesa, até a Segunda Guerra era a melhor do mundo, né? Então era muito difícil atacar a Inglaterra pelo mar. Pelo mar a gente não chegava lá. Então eles iam com aviões assim muito rápidos, largavam bombas e voltavam, né? Ou seja, um sistema de defesa aérea era muito importante, né? Que eles detectavam os aviões. Quanto mais cedo eles conseguiam detectar os aviões, mais cedo eles conseguiam avisar a população para eles procurarem abrigos antibombas. Só que olha só, né? Bom, a gente pode construir um radar e colocar a cada ponte, né? Só que a gente está no meio de um esforço de guerra. Então, além de dinheiro, né? Não tem tantas pessoas assim trabalhando em indústria, né? A maioria do pessoal está no front lutando. Então, pessoal, eles começaram a pensar que em vez de ficar construindo, né, radares e colocar eles à torta direito em cada poste, né? E assim eu cubro, né? Porque então, em vez da gente somente adicionar radares, por que a gente não posiciona melhor os radares, tá? A gente maximiza a utilização dele. Porque às vezes eu tenho dois radares que estão perto um do outro e que estão ocupando, e que tem uma área ali que os dois pegam. E tem uma terceira área mais longe que está descoberta, né? Então, reposicionando esses dois radares, é possível que eu cubra toda aquela área sem necessidade de colocar um terceiro radar, né? Então, essa foi a primeira vez que a gente teve um grupo de especialistas que cunhou esse termo, pesquisa operacional, tá? Bom, pessoal, outras e com o resultado dessa primeira pesquisa, tá, pessoal? Não parou por aí, tá? Outras aplicações militares incluíram planejamento de operações de comboio, bombardeios, guerra antissubmarina, tudo isso, o pesquisa operacional foi um estudo que avançou muito, tentando, né, otimizar, né, a utilização dos equipamentos de guerra, que é sempre escasso, né? Bom, o desenvolvimento metodológico mais importante do período pós-guerra, né, foi o método simplex, que a gente vai estudar, tá? Logo, logo aí, mais uma ou duas aulas a gente já vai entrar no método simplex, tá? Em 1947, por esse senhorzinho aqui, ó, George Dantzig, tá? Para a resolução de problemas de programação linear, isto é, problemas de planejamento no quais são utilizados modelos de otimização linear. Bom, pessoal, de lá para cá, tá? Desde ali, ó, principalmente ali, ó, desde da década de 40, final da década de 40, início da década de 50, de lá para cá, pesquisa operacional, tá? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, um dos maiores áreas de pesquisa que a gente tem hoje, tá? Não sei se alguém aqui tem a intenção, né? Tem a ambição de fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa do tipo, tá? Mas, pessoal, a área de pesquisa operacional é uma das áreas mais ricas de pesquisa que a gente tem hoje, tá? Inclusive, durante a pandemia, muitos artigos, tá? Muitos artigos sobre... Teve um artigo de pesquisa operacional, né? Que, para vocês terem só uma noção, que foi um estudo de pesquisa operacional, ajudou, né, a derrubar o governador do Rio de Janeiro. Por quê? Eu explico, pessoal. Bom, no início da pandemia, né, eles foram lá e construíram hospitais de campanha. E gastaram muito dinheiro, e aí estão estudando, né, mas estão comprovando que teve desvio nessa construção desses hospitais de campanha, né? Mas não só os hospitais de campanha foram construídos, né? E aí, quando tem que construir, abre licitação de emergência, não sei o quê, é mais fácil ter corrupção. Um estudo da Federal do Rio de Janeiro, né?
mostrou, um estudo de pesquisa operacional, mostrou que o dinheiro gasto para construir os hospitais de campanha, né? Se ele tivesse feito uma relocação dos leitos nos hospitais, né? Então, em vez de eu construir um hospital de campanha para Covid, eu pego os leitos que eu tenho nos hospitais comuns, que já existem, já estão construídos, né? E realoco eles de forma a que eles sirvam para Covid, né? Então, ou seja, uma mudança de um recurso já existente, em vez da contratação de um recurso novo, né? Então, teria custado muitas vezes menos do que o custo de um hospital de campanha, né? Ou seja, construíram um hospital, sendo que eles tinham leitos sem ser utilizados e leitos que poderiam ser convertidos para leitos de Covid com muito menos grana, né? Ou seja, pessoal, pesquisa, e várias pesquisas dessas pipocaram no mundo, né? De como maximizar a utilização de leitos, né? Como otimizar a utilização desses leitos. Tudo isso explodiu nesse último ano na área de pesquisa operacional, mas não só isso, tá, pessoal? É uma área de pesquisa muito, muito promissora, e mais do que isso, é uma área de pesquisa que tem muito fomento, né? Por quê? Por quê, pessoal? Bom, porque traz lucro, tá? Se não trouxesse lucro, muito patrocínio de empresa privada em simpósio, em congresso, tá? E até mesmo o pessoal lá pesquisando talentos, porque é uma área que tem muito, que traz retorno, né? Uma empresa que investe numa pesquisa, em pesquisa operacional, um trabalho de pesquisa operacional para sua produção, normalmente esse retorno ele é sempre muito bem-vindo, né? Então, pessoal, ó, então desde a década de 50 e até hoje é uma área quentíssima, né? De pesquisa e estudo, tá? Muito desenvolvida. Primeiro, no Brasil, né? Iniciou basicamente na década de 60. Primeiro simpósio foi no ITA, incluía alguns pesquisadores do país. Em seguida, foi criada a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, a SOBRAP. Bom, pessoal, já que a gente agora deu um pequeno histórico, né? Igual eu falei para vocês, né? Quais que são os ramos de pesquisa, né? Importantes de desenvolvimento de pesquisa operacional. Então, ó, que a gente chama de programação linear. Problema de distribuição de recursos, né? Então, o exemplo da máquina é essa, pessoal. É um exemplo, tá? Um exemplo clássico. Então, eu tenho uma mesma máquina, faz 2, 3 produtos diferentes, cada produto tem um tempo de máquina e tem um lucro diferente, né? Como que eu posso fazer essa máquina trazer o máximo de lucro para mim? Problema de transporte, né? Bom, para sair da cidade A e chegar na cidade B, tem muitos caminhos, né? Eu posso sair de Poços de Caldas e chegar em São Paulo, 1 milhão de caminhos, né? Eu posso fazer o caminho mais comum, que a gente vai aqui para Campinas. Lá em Campinas, pega a Dom Pedro e chega até São Paulo, né? Mas eu chego em São Paulo, né? Se eu sair daqui de Poços e ir para Goiás e depois voltar em São Paulo, eu também não cheguei em São Paulo? Cheguei, né? Então, bom, normalmente entre duas cidades existem alguns caminhos, né? Alguns caminhos são melhores do que outros. Então, pesquisa de problema, um ramo da PO, problemas de planejamento da produção, né? Problemas de corte de materiais, isso tudo aqui é que a gente chama de programação linear, tá? Programação não linear, programação dinâmica e programação inteira fica para quem se interessar pela área e quiser aprofundar no estudo, tá? Mas olha só. Mas, pessoal, ó, análise de estatísticas, teoria de jogo, teoria de filas, então, organização de tráfego aéreo, construção de barragens, simulação, gestão de estoque. Então, você percebe, ó, tudo isso daqui
é a área que circula muito dinheiro. Ó. Gestão de estoque, organização de tráfego aéreo, teoria de jogo, análise estatística. Então, pessoal, pesquisa operacional, a gente trabalha na área de muita grana dela, né? Então, nada mais normal do que ter bastante investimento, tá? Olha só, pessoal, como que funciona, né, o passo a passo para uma solução de um problema utilizando o PO. Bom, é identificado no mundo real um problema, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é um problema que a gente quer resolver, né? Esse problema pode ser qualquer uma dessas situações que eu falei aqui, ó, tá? Então, eu vou distribuir um recurso, né? Eu tenho que fazer 3, 4 entregas, qual que é o caminho melhor, né? Planejar a produção, máquinas que competem o mesmo recurso. Então, eu defini um projeto, né? Então, definido esse problema, né? Como que eu vou resolver ele? Bom, a gente definiu o problema, a gente tem a formulação do problema, tá? Depois da formulação isso daqui são as etapas da PO, tá? Formulação do problema. Depois que a gente formulou, a gente vai para a etapa de modelagem, que é a etapa de construção do modelo matemático que representa esse modelo, tá? Da modelagem, a gente vai para a etapa de solução, tá? A gente vai solucionar esses modelos, essas equações lineares que a gente fez, tá? E olha só, pessoal, essa solução aqui, se for muito simples, a gente pode fazer ela à mão, né? Podemos. Normalmente quem faz é software, tá? A gente tem uma série de algoritmos que trabalham com de algoritmos que trabalhando isso, tá? Bom, pessoal, essa solução, né? A gente avalia. Essa solução, ela é representativa, tá? Ela representa o meu problema? Ela responde o meu problema? Se sim, tá? Se essa solução é uma solução ótima para o meu problema, ela está atendendo, ela está resolvendo o meu problema, tá? A gente aprova essa solução e ela vai para uma etapa de implementação em fábrica, tá? Bom, pode ser que essa solução não resolva o meu problema, tá? Quer dizer que tudo que eu fiz eu jogo fora? Não, tá? Volta lá na formulação do problema, vê se você esqueceu alguma restrição, tá? Reformula, vai lá, faz de novo o modelo e vai repetindo esse processo aqui, tá? Dificilmente a gente já vai chegar numa solução ótima de cara, tá? Porque quando a gente pega esse resultado, tá? Ele pode não resolver o nosso problema, mas ele ajuda a gente a enxergar melhor ele, tá? Olha, o que não resolveu aqui? Ah, será que eu esqueci alguma restrição? Então, a partir disso, a gente reformula o nosso problema, tá? Porque olha só, pessoal. O tipo e a complexidade do modelo matemático da PO são responsáveis por determinar o método de solução, tá? Então, de novo, né? Existem vários, tá? Mas vários métodos da gente fazer essa pesquisa, da gente solucionar esse modelo, tá? Então, a gente viu aqui o nome de um já, né? Que é o método simplex, que é um método mais conhecido de pesquisa operacional, tá? Mas não é o único, tá? E realmente aparecem vários novos. Então, se ele não é o único e aparecem vários novos, o que a gente pode falar? Mas como que eu vou saber, né? Bom, pessoal, é aquilo que eu falo, né? Quando a gente tem a ferramenta certa, a gente consegue resolver o problema muito mais rápido, né? Por exemplo, aqui em casa, eu preciso apertar um parafuso, tá? Eu posso fazer isso com uma faca sem ponta? Posso fazer. Mas vai me dar um trabalho gigantesco, né? E vai me dar um trabalho e eu vou ter que... E não vai ficar um serviço bem feito, né? Se eu tiver uma chave de fenda, eu faço isso de uma maneira muito mais rápida. Se eu tiver uma parafusadeira, melhor ainda,
né? Então, existem vários modelos, que são as ferramentas para a gente resolver o nosso problema, né? Qual ferramenta é a melhor? Não existe a melhor solução, tá? Cada solução é mais aplicável ou não para um tipo de modelo matemático, tá? Da mesma forma que um martelo serve muito bem para um prego, mas não serve para um parafuso, tá? Cada solução tem ali a sua melhor aplicabilidade, tá? As técnicas adotadas, uma técnica adotada é a programação linear, que é aplicada em modelos cujas funções, objetivos e restrições são funções lineares, tá? Outra técnica é programação inteira, programação dinâmica, otimização de redes, programação não linear, programação multi-objeto, teoria de jogos, tá? A gente vai ver algumas aqui, pessoal, tá? A gente vai trabalhar, mas todas elas para equações lineares, tá? A gente não vai trabalhar nenhuma equação não linear. Uma peculiaridade das técnicas de PO é que a maioria delas obtém soluções através de algoritmos, tá? Então, alguém sabe o que é um algoritmo, pessoal? Vocês sabem o que é um algoritmo? Um algoritmo, pessoal, ele é um código, tá? De programação de computador, mas ele não é um programa, tá? Por exemplo, igual o Teams que a gente está tendo. O algoritmo, ele é um programa, tá? Ele é um código que ele tem uma função muito específica, que é fazer conta, tá? Que é calcular. Então, existem vários algoritmos para resolver sistemas de PO, tá? Em alguns casos, há inclusive a necessidade de adotar heurística a fim de obter soluções em tempo viável. Heurística, pessoal, tá? É quando a gente adiciona inteligência a esses algoritmos, tá? Tudo isso eu vou falar, eu vou detalhar conforme a gente for seguindo no curso, tá? Mas os modelos de PO são elaborados, tá, pessoal? Por que eu faço um modelo, então, e aplico nesse modelo um algoritmo matemático, tá? E por isso que eu falo, pessoal, que PO, né? O pessoal pensa assim, poxa, PO é muito fácil, né? Eu não vou... Tem aqui, quando vocês olham lá quando vocês olham lá no nome da disciplina, né? É pesquisa operacional, programação matemática, né? Bom, quando vocês olham lá na PO, vocês falam assim, poxa, LP, então quem vai fazer o cálculo é o software? Eu não vou precisar fazer cálculo? Eu falo assim, não, tá? Quem vai fazer os cálculos é o software. Mas quem vai ceder as informações para o cálculo, né? Uma calculadora não faz 2 mais 2 sozinho. Você tem que colocar lá o 2, o mais e o 2, né? Quem modela o problema é o ser humano, é a gente, tá? E essa que é a parte da inteligência humana aí, que é o difícil. Então, não é difícil não, tá, pessoal? A gente aprende algumas técnicas. Mas é bem interessante, tá? Porque fala assim, então como é o computador que vai fazer, eu não preciso me preocupar com a matemática. Precisa sim, tá? Você precisa criar um modelo matemático que faça jus e represente o seu problema, tá? Os modelos de PO são elaborados para otimizar um critério objetivo, tá? Específico, sujeito a um conjunto de restrições. Então, a gente quer um critério, o meu modelo, né? Ele é elaborado para resolver um critério, né? Ou um problema, como, por exemplo, o problema de eu tenho três produtos A, B e C, que são fabricados na mesma máquina, né? Produto A tem um lucro de 2, eu vou entrar em detalhes aqui, vocês vão ver, tá? Mas 3 produtos competindo por uma máquina, como eu posso usar essa máquina de forma a otimizar, ou seja, né? Que esses produtos, que essa máquina me traga o máximo lucro possível, tá? Ou o menor custo possível, tá? A qualidade da solução resultante depende de quanto o modelo representa o sistema real. Então é isso que eu estou falando para vocês, tá, pessoal? Para a gente ter um bom produto, a gente precisa ter um bom modelo, tá? Então, o X da questão aqui é a criação do modelo que representa o objetivo, tá? Junto com o conjunto de restrições. E aí é o que eu falei para vocês já, né?
existe uma solução viável, que é uma solução que satisfaz todas as restrições do modelo, e existe uma solução ótima, tá? Que além de ser viável, resida no melhor valor para o modelo especificado. Então, olha só, pessoal, exemplos aqui de problemas de decisão, né? Se tanto a matéria-prima quanto a mão de obra são limitados, qual a quantidade de produto que maximiza o lucro da empresa? Se um dado combustível é obtido da mistura de um produto de preços variados, qual a composição de menor custo com o poder calorífico suficiente? Né? Se existem vários caminhos que ligam duas cidades, qual é a que proporciona o mínimo gasto de combustível? Se uma região existe casas que devem ser interconectados com uma rede de água, qual a mínima, como minimizar os gastos com tubulação? Então, ó, vou construir uma rede de esgotos, né? Qual o caminho que esse esgoto deve passar de forma que eu gaste menos tubulação? Se existem vários ativos financeiros, qual é a combinação que melhor reflete o compromisso entre risco e retorno? Se o espaço para armazenamento é limitado, de quanto deve ser o pedido de material para atender a demanda por um certo período? Tudo isso daqui são decisões que aparecem numa empresa no dia a dia, né? Bom, pessoal, essa decisão aqui ela pode ser tomada, tá? Numa reunião, através de uma discussão, né? E dada a experiência dos participantes da reunião, provavelmente você vai chegar numa solução, né? Vai ser a solução ótima? Muito provável que não, tá? E o ideal, pessoal, é que, então, além da gente chegar em uma solução, né? Não só uma solução viável, né? Vamos encontrar uma solução ótima, tá? Vamos, ó, minimizar os nossos custos e maximizar o nosso lucro, tá? Então, olha só, um problema prático, tá? Exemplo 1. Um problema de PO que determina um plano ótimo de produção. Então, ó, uma empresa produz 3 tipos de portas, tá? A partir de um determinado material. Então, o mesmo material produz 3 tipos de porta. Sabendo que diariamente a empresa dispõe de 500 quilos de material e 600 horas de trabalho, determinar um plano ótimo de produção que corresponda ao maior lucro, tá? Então, olha só, a gente tem essa tabela aqui, olha só. A porta 1, ela gasta 8 quilos de material, tá? Ela demora 7 horas para ser feita e tem um lucro de 50 euros, tá? A porta 2, ela gasta 4 quilos de material, demora 6 horas para ser feito e tem um lucro de 40 euros. Já a porta 3, ela gasta 3 quilos de material, demora 8 horas e tem um lucro de 55 euros, tá? Pessoal, qual que é a decisão a ser tomada, tá? Qual será a quantidade de portas a serem produzidas de máximo a obter o máximo lucro, né? Então, isso aqui é um exemplo muito comum, tá, pessoal? Então, olha só, a gente pode vir aqui, né, e pensar assim, olha só, a minha porta 3 é a porta que dá maior lucro, né? Então, eu só vou construir porta 3. Olha só, pessoal, a minha porta 3, ela pode ser a de maior lucro, mas ela é a que gasta mais tempo, tá? Na contramedida, a minha porta 2, ó, ela tem um lucro menor, ela é a de menor lucro, mas ela é a que construída mais rápida e tem um custo de material menor. Bom, então então existe, pessoal, tá? Soluções viáveis, tá? Bom, a gente pode pegar a nossa solução e só produzir porta 3. Ou produzir 3 portas 1, 5 portas 2 e 8 portas 3, tá? São soluções viáveis, tá? Soluções que dentro do quanto de matéria eu tenho e do tempo de trabalho que eu tenho, né? Vai me produzir portas. Mas é a melhor solução possível, tá? A ideia da pesquisa operacional, pessoal, é a gente encarar decisões desse tipo, né? Ou seja, quantas portas eu vou produzir de cada uma, dada essas informações, e a gente tomar
e a gente, com essas informações, tá? Criar um modelo matemático e esse modelo rodado por um software vai me dar a melhor solução possível, tá? A solução que vai me trazer o máximo de lucro. Então é isso que é pesquisa operacional, tá, pessoal? É a gente encarar esse tipo de problema, tá? E buscar não soluções viáveis, mas soluções ótimas em cima deles, tá? Soluções viáveis, qualquer um consegue ter, tá? Mas soluções ótimas já é mais difícil. Tá dando para entender, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Pra mim tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mais alguém? Se alguém tiver alguma dúvida... Tranquilo também. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá, pessoal? Não vai para casa com dúvida, não. Então, olha só, pessoal. Então, olha só. Então, eu tenho esse problema, tá? Esse é o meu problema. Eu tenho essa tabela aqui de dados dos meus produtos, tá? E aí, a gente aqui, estamos numa sala de reunião, né? E o dono da empresa falou pra gente assim, ó, é o seguinte, eu quero que a gente, com essas características da minha empresa, tá? Eu quero que vocês achem a forma de que eu tenha o máximo lucro possível, tá? Bom, pessoal, como que a gente vai, então, aplicar a pesquisa operacional nesse tipo de problema, né? A gente vai seguir aqui, esses passos aqui, ó. Tá? Então, vamos ver como é que são seguidos esses passos, ó. Então, olha só, pessoal. Primeira, tá? Primeira parte, tá? É a definição do problema. Tá? É a fundamentação do problema. Nessa etapa, a gente define o escopo do problema sobre investigação, né? Nessa etapa, a meta é identificar 3 elementos primordiais, tá? Descrições das alternativas de decisão, determinação do objetivo de estudo e especificações das limitações. Então, vamos ver aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, pessoal, tá? Qual que é a alternativa de decisão, né? O que a gente quer fazer? A gente quer produzir com o máximo de lucro. Segundo, das alternativas de decisões, né? Então, o que é a alternativa de decisão, né? Eu posso produzir a porta 1, a porta 2 ou a porta 3. Cada uma tem essa característica. A porta 1, 8 quilos, 7 horas, 50 euros, né? Isso são as minhas alternativas de decisão, né? Posso produzir porta 1, porta 2, porta 3. Feito isso na etapa de implementação, determinar o objetivo. Qual que é o meu objetivo? Construir, né? Porta 1, porta 2, porta 3, de forma que eu utilize o melhor possível esses meus recursos, obtendo o máximo de lucro, tá? Esse é o meu objetivo. E por último, tá? As limitações do sistema. Bom, pessoal, a minha limitação do sistema, né, é que eu só tenho 500 quilos de material e 600 horas de trabalho. Então, eu fiz aqui eu tenho 610 horas de trabalho? Não, 600 horas de trabalho, tá? Eu fiz um modelo aqui que se você tiver 530 quilogramas, você tem um lucro maior. Não. A sua quantidade é 500 quilogramas de matéria por dia, tá? Então, isso são as restrições. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, definir, né, o meu problema, dada a definição do problema, o próximo passo é construir um modelo. Pessoal, aqui parece difícil, tá? Hoje vai ficar, putz, LP, isso aí é muito difícil, tá? Não é não. Tem várias técnicas que a gente vai utilizar. A gente vai ficar umas 2 aulas só trabalhando técnica de construção de modelo. Vocês vão ver que conforme a gente vai construindo o modelo, a gente vai pegando as manhas do processo, tá? Então, olha, a construção de um modelo começa pela adoção de uma notação apropriada para as principais quantidades presentes na definição do problema. Tá?
Normalmente, pessoal, a gente denota x1, x2, x3, tá? Para as nossas hipóteses. Por exemplo, pessoal, tá? x1 é a quantidade de porta 1 que eu vou produzir, x2 é a quantidade de porta 2, x3 é a quantidade de porta 3. ALP, posso chamar de Y1, posso chamar de Z1, posso chamar de alfa 1? O nome que você quiser, tá? Normalmente o pessoal define x1, x2 e x3, tá? Mas vão ser as quantidades que vão ser manipuladas do problema, né? Ou seja, o que eu quero saber? É o número de portas que eu construo cada uma, tá? Então, x1, x2, x3 vai ser o número de portas 1, o número de portas 2 e o número de portas 3, tá? Dá-se a essas variáveis, tá? O nome de variáveis de decisão. Então, a gente, para fazer o nosso modelo, o primeiro passo é determinar as variáveis de decisão, tá? Segundo passo é definir matematicamente o problema por meio de fórmulas, relações matemáticas ou proposições, tá? Uma fórmula denominada de função objetiva, tá? É utilizada para descrever como objetivo do problema e influenciado pelos valores e variáveis de decisão. Então, olha só, pessoal, a gente vai escrever, tá? O objetivo nosso desse sistema, né? Então, nosso objetivo aqui, ó, a gente chamou x1, x2 e x3, né? Qual que é o nosso objetivo aqui, ó? Nosso objetivo, né, é construir portas 1, mais portas 2, mais portas 3, tá? Eu quero saber a quantidade de portas 1, mais a quantidade de portas 2, mais a quantidade de porta 3. Então, eu vou escrever uma relação matemática, tá? Que representa as minhas variáveis de decisão, tá? Essas relações matemáticas envolvem símbolos como igual, maior, menor, e preposições gerais são empregadas para descrever eventuais restrições para a escolha de valores e variáveis de decisão, tá? Então, olha só, pessoal. Então, assim, os modelos matemáticos normalmente são adotados para problemas de planejamento. Problemas de planejamento são prescritivos, tá? A prescrição quase sempre é otimizar a função objetivo, no sujeito de maximizar ou minimizar ela, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, né? Ó, eu defini as variáveis, que é x1 é o número de portas 1, x2 é o número de portas 2 e x3 é o número de portas 3, tá? Então, eu venho aqui, pessoal, e escrevo a minha função objetiva, né? Qual que é a minha função objetiva, né? Eu quero saber o número de portas 1, portas 2 e portas 3 que eu consigo construir no máximo, tá? Esse daqui, a gente max, ou a função de minimizar, é o que ele está chamando aqui, ó, tá? De prescritivo da função objetiva. Então, ó, essa daqui é a minha função objetiva, tá? Ó, tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, pessoal, eu tô só apresentando, tá? A gente vai aprender técnica para construir cada uma dessas coisas, tá? E aí eu defino se eu quero maximizar ou minimizar, tá? Eu vou passar a descritiva dessa informação. Nesse caso, ele quer maximizar os lucros, né? E aí, pessoal, ele tem aqui as restrições, tá? Quais são as restrições do sistema? Também fazem parte do modelo matemático. Olha só, pessoal, a gente sabe, né, ó, que, ó, qual que é a minha restrição, ó? Que a porta 1 demora 7 horas para ser feita, né? A minha porta 2 demora 6 horas para ser feita. E a minha porta 3 demora 8 horas para ser feita, né?
E olha, o número de horas que eu tenho para trabalhar, tá? Para construir essas portas, tem que ser, ó, menor ou igual a 600 horas. Eu não tenho mais que 600 horas, tá? Então, essa daqui é a minha primeira restrição, né? Eu tenho outra restrição. Eu tenho uma restrição de material. Então, por exemplo, ó, a minha porta 1 gasta 8 quilos de material. A minha porta 2 gasta 4 quilos. E a minha porta 3 gasta 3 quilos, né? E o máximo de material que eu tenho, tá? Então, todo o meu material de produzido não pode ser maior do que 500. Então, tem que ser menor ou igual a 500. Tá? Isso daqui, pessoal, é modelar matematicamente esse modelo, tá? Então, olha, o que eu quero fazer? Eu quero maximizar, né, o número de porta 1, porta 2 e porta 3 que eu tenho, tá? De forma que eu tenho maior lucro. Bom, mas para fazer isso, tá? Eu não posso gastar mais que 600 horas, sendo que cada porta tem aqui um custo de horas, e não posso gastar mais que 500 de matéria-prima. E cada porta aqui tem o seu custo de matéria-prima, tá? Isso daqui é construir um modelo, ó. Então, ó, a gente escreve um modelo sintético, né? A função objetiva. Então, ó, um modelo, ele contém a função objetiva e mais as restrições. Essa daqui de cima é a minha função objetiva, tá? E essa daqui são as minhas restrições. Não se assustem que a gente vai ter, ó, a gente vai ter várias aulas para construir modelo, tá? E várias técnicas de fazer isso. Então, olha só, pessoal, uma vez, né, que a gente vai construir a função objetiva, ó, e aqui a gente representa as relações matemáticas que representam as minhas restrições, tá? Pessoal, a gente obtém como solução, né, que é aqui, ó. Para quem não percebeu, eu tô seguindo aqui, ó, formulação, modelagem, solução, tá? A gente obtém como solução, tá? O vetores, tá? Com os valores de x1, x2 até xn, de variáveis de decisão, tá? Que representam possíveis soluções para o problema de otimização. Então, o software de otimização, pessoal, tá? Ele vai responder, ó, você pode produzir uma porta 1, 2, 2 e 10, 3. Tá? E ele vai te dar várias respostas. Mas ele vai te destacar, tá? Que são soluções viáveis, né? Que satisfazem todas as restrições do problema, tá? E uma solução ótima, que é aquela que se produz no menor, né? Ou maior valor para a função objetiva. Olha só, pessoal, nesse caso aqui a gente quer o maior valor, né? Olha só, para vocês terem noção, né? Uma solução possível para esse problema aqui é construir uma porta 1, tá? Eu construo uma porta 1, ó. Se eu construir uma porta 1, eu estou usando menos de 600 horas e estou usando menos de 500 quilos, tá? Então, uma resposta possível para esse problema, viável, é construir uma porta número 1. Mas está longe de ser a minha melhor resposta, né? Bom, você vai jogar, se você construir a porta 1, você vai ficar 553 horas ociosas de trabalho, né? E você vai jogar fora 482 quilos de matéria-prima. De matéria-prima fora. Então, é claro que essa solução é uma solução viável, mas não é uma solução ótima, né? Solução ótima é aquela que você vai ter a melhor configuração entre o número de porta 1, 2 e 3, que vai te dar a resposta.
que é um método onde a gente não chega na solução ótima, ó, mas a gente chega na solução ótima. Então, ela vem ó, com esse x asterisco, tá? Esse x asterisco aqui é a solução que vai me ou maximizar ou minimizar a minha função objetiva. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tá parecendo muito difícil ou tá tranquilo? Vou entender que tá tudo certo. Eu prefiro fazer, entendendo que acho que pego Não, mais fácil. eu vou fazer um exercício com vocês do começo ao fim, mas não é a ideia hoje, tá, João? A ideia hoje é só apresentar a matéria. Vocês ainda vão aprender tudo passo a passo. Tranquilo. Olha só, pessoal, uma vez que a gente tem a solução do modelo, né, a gente vai para a etapa de validação. Essa etapa do processo envolve verificar se o modelo que a gente adotou e a solução obtida por meio dele são compatíveis à realidade do problema, tá? Se todas as características relevantes do problema tiverem sido levantadas na modelagem, a solução obtida sempre será implementável, tá? Se a solução não está implementável, é porque alguma característica do modelo não está representada, alguma característica do problema não está representada no modelo, tá? Então, o que a gente faz? A gente volta lá para o início do ciclo, tá? Um método comum para verificar a validade do modelo, tá? É comparar seus resultados com dados históricos. Também tem várias ferramentas de simulação, tá? Que simulam a solução e te dão um resultado se aquela solução é viável ou não, tá? Olha só, implementação da solução, né? Que aí a gente volta aqui, ó. Se tiver correta, a gente volta, né? Se tiver correta, a gente vai aqui, ó, para a etapa de implementação. Bom, a implementação da solução, tá? Ela envolve transformar a solução obtida a partir do modelo em um conjunto de instruções para serem utilizadas pelo administrador do sistema, tá? Olha só, vou fazer um exemplo agora bem devagarzinho, do começo, passo a passo, tá? Só para vocês entenderem, tá? Mas lembrando que eu não estou ensinando ainda a resolver, tá? Estou só apresentando, tá? Construir modelo, tudo isso, a gente vai começar a próxima aula construindo modelos, tá? Reformulando o problema e construindo modelos. Aqui eu só estou apresentando a matéria para vocês. Então, olha só o exemplo 1, pessoal. Ele está entregando um pouquinho a minha idade, né? Ó, mas considere que você está saindo com 2 namoradas. A primeira namorada é a Ana Paula Arósio e a segunda é a Sheila Carvalho, tá? Olha só, tenho para as meninas também, tá? Ou para quem, ou para, bem, enfim, cada um pode escolher o modelo Ana Paula Arósio e Sheila Carvalho, ou pode escolher o modelo aqui. Eu precisei de dois musos à altura, né? De Ana Paula Arósio e Sheila Carvalho. Eu escolhi o professor Ranieri e o professor Brito, tá? Então vocês podem escolher, tá? Ou vocês estão namorando a Ana Paula Arósio e a Sheila Carvalho, ou vocês estão namorando o professor Ranieri e o professor Brito, tá? Então, olha só, qual que é o problema, tá? Qual que é a decisão? Se você pudesse, tá? Estou certo? Planejaria sair com as duas ou os dois ao mesmo tempo, tá? Só que olha só, bom, eu queria fazer um trisal aqui, ó, né? Mas não está em relação, tá? Não está em discussão, tá? Eu vou ter que sair separado, porque um não pode saber do outro, tá? Mas sair com 2 pessoas ao mesmo tempo não dá. Elas não aceitariam sair com vocês juntas, tá? São todo mundo aqui, o pessoal ainda não chegou, né, para fazer trisal. Tá todo mundo ainda aqui só querendo casal, tá? E sair todo dia também não dá. Você não tem dinheiro nem tempo para ficar saindo todo dia, né?
Então, olha só, para garantir a sua felicidade, considerando este um problema desagradável, você precisa decidir quantas vezes na semana vai sair com cada um, ou cada uma, tá? Então, olha só, eu vou dividir o meu tempo e os meus recursos entre Ana Paula e Sheila, tá? Ou entre Ranieri e Brito. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Então, o que a gente quer fazer, né? A gente quer saber, ó, quantas vezes a gente vai sair com cada um dos namorados, das namoradas, tá? Então, vamos lá. Olha só. Pessoal, então X1, tá? É a quantidade de vezes que eu vou sair com a Ana. E X2 é a quantidade de vezes que eu vou sair com a Sheila. Eu quero que eu saia, tá? De forma que eu saia o máximo de vezes possíveis com a Ana e o máximo de vezes possíveis com a Sheila, tá? Para que eu ocupe o meu tempo e fique feliz. Então, essa é a decisão que eu preciso tomar, tá? Não é uma decisão de indústria, mas é uma decisão para quem gosta de namorar duas pessoas ao mesmo tempo, tem que tomar, né? Tinha alguns amigos que eram assim, namoravam duas, três ao mesmo tempo, tá? E nem sempre dividir o tempo assim é uma coisa fácil, tá? Bom, pessoal, então vamos encarar essa decisão aqui como um problema de pesquisa operacional, tá? Olha só, o que nós criamos, tá? X1 e X2 são as variáveis de decisão. X1 é o tempo que eu vou passar com a Ana, X2 é o tempo que eu vou passar com a Sheila, tá? Então, ó, as variáveis de decisão são aqueles valores que representam o cerne do problema, tá? O que podemos escolher e decidir livremente. É aquilo que a gente quer fazer, tá? Olha só, pessoal. Veja que, a princípio, tá? Você pode sair quantas vezes quiser com Ana Paula e Sheila. Só que tem aí, a gente vai para as restrições, né, pessoal? Todo problema tem as suas restrições. Olha só, primeiro problema, tá? Problema financeiro, tá? Então vamos lá, olha só, a Ana, ela é chique e ela gosta de lugar caro, tá? Uma noite que a gente sai com a Ana, a gente gasta aqui, ó, R$ 180, tá? Sheila já é mais simples e ela gosta de fazer passeios mais baratos, tá? Toda vez que você sai com a Sheila, você gasta R$ 100. Olha só, a sua renda semanal para sair é de R$ 800, tá? Então, olha só, isso é um fator que a gente tem que levar em conta. Se a gente sair com a Sheila, a gente consegue sair mais vezes, tá? Se a gente sair com a Ana, a gente consegue sair menos vezes, tá? Como fazer para garantir que você não vai se endividar? Ó, se você sair com a Ana X vezes, cada vez você vai gastar R$ 180, tá? Então você gasta 180 vezes o número de vezes que você sai com a Ana por mês. Tá? O mesmo raciocínio, então olha só, pessoal. Então vamos construir as restrições, tá? Então olha só, cada vez que eu saio com a Ana é R$ 180, né? Vezes o número de vezes que eu sair com ela vai ser o gasto que eu vou ter com a Ana. Cada vez que eu saio com a Sheila é R$ 100. Vezes o número de vezes que eu sair com a Sheila, eu vou ter o gasto com a Sheila. Então aqui, ó, é o gasto com a Ana e aqui é o meu gasto com a Sheila, tá? Somando o tanto que eu gasto com a Ana e o tanto que eu gasto com a Sheila, a gente vai ter o nosso gasto total, né? Que é o gasto da Ana mais o gasto da Sheila, tá? Esse gasto total não pode ultrapassar minha verba, tá? Então esse meu gasto total tem que ser menor ou igual à minha verba disponível para sair, tá? Vamos, então, ó, essa daqui é uma restrição, né? Se não tivesse essa restrição,
eu poderia sair com a Ana e com a Sheila quantas vezes eu quisesse. Então, tivemos aqui uma primeira restrição. Né? Bom, vamos continuar aqui, vamos ver se esse meu problema tem mais restrição, tá? Ó, a diferença entre as duas também não é apenas no volume de gastos, tá? Ó, Sheila é muito agitada. Cada vez que você sai com ela, você gasta em média 4 horas por saída, tá? Do seu precioso tempo. Já quando a gente sai com a Ana, tá? A Ana é mais sossegada. Vocês demoram em média 2 horas cada vez que você sai com a Ana, tá? Olha só, pessoal, considere que a gente tem muitos afazeres, né? A gente trabalha, a gente vai para a faculdade à noite, tá? E a gente tem 20 horas semanais que são que são disponíveis para o lazer. Então, de todas as minhas horas semanais, só 20 são para o lazer, tá? Olha só, da mesma forma, tá? Olha só, cada vez que eu saio com a Ana, X1 é o número de vezes que eu saio com a Ana, né? Então, X1, eu gasto 2 horas com a Ana, tá? Então, ó, 2 vezes X1 é o tempo. Se eu sair com a Ana uma vez na semana, eu vou gastar 2 horas com ela, né? Que pro caso de X1 ser igual a 1. Se eu sair com a Ana 3 vezes na semana, para X1 igual a 3, eu vou gastar 6 horas da semana com a Ana. E, pessoal, cada vez que eu saio com a Sheila, são 4 horas, tá? Então, olha só, o número de vezes que eu saí com a Sheila, vezes o tempo que eu gasto com ela, vai me dar o tempo total com a Sheila. Se eu somar o tempo que eu passei com a Ana, mais o tempo que eu passei com a Sheila, tá? Vai dar o total de tempo que eu saí de casa, tá? Só que esse tempo aqui, ó, não pode ser maior do que o tempo que eu tenho livre, né? Então, ele não pode ser maior do que 20 horas semanais. Bom, isso também é uma restrição, né? Então, a gente pode chamar aqui de restrição 2. Então, olha só, pessoal. Todas as minhas restrições, tá? Ó, eu tenho 20 horas por semana, então o número de vezes que eu saí com a Ana, mais vezes o tempo que eu passei com ela, mais o número de vezes que eu saí com Sheila, vezes o tempo que eu passar com ela, não pode ser maior do que o meu número de horas disponíveis, tá? E o dinheiro que eu gastei com a Ana, vezes o dinheiro que eu saí com ela, o dinheiro que eu gastei com a Ana, vezes o número de vezes que eu saí com ela, mais o dinheiro que eu gastei com a Sheila, vezes o número de vezes que eu saí com ela, não pode ser maior do que R$800, que é a minha verba. Então, essas são as restrições do sistema, tá? Então, por isso que eu não posso passar o tempo todo com a Ana e nem com a Sheila. Pessoal, deu para entender as restrições do sistema? Como que eu cheguei nelas? Deu sim. Eu sim. Tá? Então, ó, modelar matematicamente esse sistema, né? Não só é definir as restrições, mas também definir o que a gente chama de função objetiva, né? Qual que é o meu objetivo, pessoal? Bom, é preciso pensar no objetivo final, tá? O que eu quero para obter a maior felicidade, tá? Ó, algumas opções, tá? Será passar o maior tempo possível com a Ana ou com a Sheila, tá? Ou seja, eu quero maximizar X1 é o número de vezes que eu vou sair com a Ana, X2 é o número de vezes que eu vou sair com a Sheila. Se a gente somar o X1 e o X2, eu tenho o total de saídas, né? Independente com quem. Então, eu quero o meu tempo de 20 horas disponível, eu quero passar com uma das duas, né? Dados os meus recursos, eu quero maximizar esse tempo. Então, essa daqui é a minha função objetiva, tá? Então, eu quero maximizar x1 mais x2. x1 mais x2 é o que a gente chama de função
objetiva. Tá? Pessoal, na função objetiva, tá? A gente pode colocar alguns pesos, tá? Por exemplo, suponha que a gente gosta 2 vezes mais da Ana, 2 vezes mais da Sheila do que da Ana, tá? A gente pode vir aqui, ó. Então, olha, a Sheila tem um peso 2. Tá? E aí eu tenho essa nova função objetiva. Por exemplo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Olha só. Então, o que que é construir o meu modelo, tá? A gente tem 2 modelos diferentes, tá? Ó, primeiro modelo. Eu gosto das duas iguais, tá? X1 e X2. Segundo modelo aqui, ó, eu gosto 2 vezes mais da Ana, tá? Então, a gente coloca as funções objetivas, tá? Depois a gente coloca as restrições, tá? Então, ó, as restrições são as mesmas, tá? Com esses modelos, pessoal, a gente roda eles, tá? Em alguns métodos, tá? Tem alguns métodos de resolução. Pessoal, se a gente quer maximizar, tá? Um método linear, o que que ele faz? Ele constrói, ó. O que que o método da linearização faz? O simplex, tá? A gente, lembrando que eu estou apresentando, a gente vai ver isso com detalhes, tá? Mas ele constrói, ó, a função, ó, de cada uma das restrições, tá? Ó. Então, essa é a primeira restrição, ó, tá? Ela tem essa função, e essa daqui é a minha segunda restrição, tá? E a terceira restrição, então, olha só, pessoal, a área aqui, ó, embaixo, tá? Essa área que pertence às duas restrições ao mesmo tempo, tá? Ó, é porque essa área aqui, ó, pertence para essa, mas não pertence a essa, né? Essa área aqui pertence a essa restrição, mas não pertence a essa. Essa área aqui é a área que pertence ao mesmo tempo para as duas restrições, tá? Então, todas as minhas soluções viáveis estão dentro dessa área cinza, tá? Que é a área, tá? Que é a área que atende às duas restrições. Pessoal, se a gente quer minimizar, a gente pega o menor ponto dessa área, né? Que seria aqui. Se a gente quer maximizar, a gente pega o maior ponto dessa área, né? Isso daqui o próprio problema faz pra gente, ó, tá? Então, o resultado ótimo, tá? Seria eu sair 2,3 vezes com a Ana Paula e 3,8 com a Sheila, né? Mas, bom, eu não posso sair 2,3 vezes com alguém. Então, a gente vai no resultado ótimo inteiro, ó, tá? Eu saio 6 vezes na semana, 2 vezes com a Ana, 4 vezes com a Sheila. Tá? Então, esse daqui é o resultado onde, que dadas as minhas restrições, eu vou conseguir sair mais vezes. Então, isso daqui que é um modelo operacional, tá, pessoal? É todas essas etapas, tá? Hoje eu já apresentei um exercício resolvido, tá? A ideia das próximas aulas é ensinar vocês a como fazer cada uma dessas etapas. Pessoal, alguma dúvida?